Durante muito tempo, a franquia Predador parecia presa numa pergunta que ela mesma tinha criado. Quantas vezes dá para colocar um grupo de humanos armados numa floresta, fazer um caçador alienígena aparecer invisível entre as árvores e repetir a velha brincadeira de quem caça quem? A resposta mais óbvia seria não muitas. Só que Predador, assassino de assassinos, encontra uma saída tão simples que chega a dar aquela sensação de surpresa atrasada. Em vez de insistir num único período, num único herói e numa única caçada, o filme pergunta outra coisa. E se os predadores estivessem visitando a Terra há séculos, escolhendo os guerreiros mais perigosos de cada época como troféus vivos, aí muda tudo. De repente, a criatura que enfrentou comandos militares nos anos 1980 deixa de ser apenas um monstro ligado à estética de selva, metralhadora e músculos. Ela vira quase uma força mitológica, uma presença que pode aparecer em qualquer capítulo da história humana. Um guerreiro Yaldia pode atravessar a neve atrás de uma líder viking. Outro pode espreitar os telhados de um castelo japonês enquanto dois irmãos acertam contas com espadas. Um terceiro pode transformar o céu da Segunda Guerra Mundial numa arena de caça. Não é necessário inventar uma regra complicada. Basta respeitar a essência. O predador procura adversários dignos, observa, testa, provoca e ataca quando acredita ter encontrado alguém capaz de oferecer resistência. Esse conceito é o coração de Predador, assassino de assassinos. E ele funciona porque o filme entende que a tecnologia alienígena nunca foi a parte mais interessante da franquia. Claro, o canhão de plasma, a camuflagem, a visão térmica e as lâminas de pulso são fundamentais. Mas o que realmente prende a atenção é o choque entre dois códigos. De um lado, seres humanos que aprenderam a sobreviver dentro das regras brutais do próprio tempo. Do outro, caçadores de outro planeta que enxergam a morte como ritual, esporte, prova de valor e coleção de prestígio. Quando esses códigos se encontram, a batalha deixa de ser apenas física. Cada protagonista precisa entender a lógica do inimigo antes de encontrar uma forma de quebrá-la. E olha que o longa nem tenta esconder sua intenção. Ele quer ser uma máquina de ação. É uma animação adulta, violenta, rápida e cheia de corpos cortados, membros arrancados, sangue espalhado na neve, no chão de madeira, nas paredes de pedra e até no interior de naves alienígenas. Só que reduzir o filme a uma sequência de golpes seria injusto. Por baixo do espetáculo existe uma ideia recorrente sobre herança. Ursa tenta ensinar ao filho o que significa carregar o nome da família. Kenji e Kiyoshi são deformados pela disputa criada pelo pai. Torres vive sob a sombra de um pai que não acredita plenamente nele e depois sob a autoridade de um comandante que precisa decidir se o rapaz é irresponsável ou brilhante. Três histórias diferentes, três conflitos familiares e três pessoas obrigadas a provar que não são aquilo que os outros decidiram que elas seriam. O detalhe mais esperto é que nenhum deles vence apenas por ser mais forte. Ursa é uma combatente assustadora, mas sua grande arma é a capacidade de observar o terreno e transformar um escudo numa ferramenta que o predador não consegue prever. Kenji domina o silêncio e o movimento, porém só sobrevive quando abandona anos de ressentimento e aceita lutar ao lado do irmão. Torres começa como sujeito que parece brincar com máquinas, forçar motores e ignorar limites, mas justamente essa intimidade quase afetiva com peças, velocidade e improviso permite que ele enfrente uma ameaça aérea que nenhum manual militar poderia explicar. Então, quando o filme coloca esses três no mesmo espaço, a promessa não é apenas Viking contra ninja contra piloto. A promessa verdadeira é assistir a três inteligências de sobrevivência entrando em atrito. Ursa lê pessoas e confrontos como alguém que passou a vida em batalhas corpo a corpo. Kenji lê distância, sombra, ritmo e intenção. Torres lê mecanismos. Ele entende que toda máquina tem um ponto de falha, inclusive uma máquina construída por uma civilização muito mais avançada. O prazer está em perceber como essas habilidades se completam sem transformar ninguém em acessório. Também existe uma ousadia particular em escolher animação. Uma versão em live action teria de lidar com um orçamento gigantesco, três reconstruções históricas, batalhas navais e terrestres, castelos, aviões de guerra, criaturas enormes, arenas extraterrestres e uma coleção de predadores com designs diferentes. Provavelmente algum segmento seria reduzido, alguma luta aconteceria no escuro e algum cenário acabaria parecendo menor do que deveria. A animação permite exagerar. Permite que a câmera mergulhe junto com um caça, atravesse fumaça,
gira em torno de duas espadas e depois acompanha um corpo lançado contra uma muralha. Permite que a violência seja gráfica sem perder a clareza coreográfica. E, principalmente, permite que cada período tenha textura própria, mesmo mantendo uma identidade visual comum. Tem gente que vai olhar o estilo e pensar imediatamente em videogame. Não é uma comparação absurda. Os personagens possuem formas marcadas, movimentos que às vezes parecem um pouco rígidos e superfícies pintadas com contraste forte. Mas essa aparência combina com um filme construído como uma série de desafios. Cada protagonista entra num território, encontra um inimigo aparentemente impossível, percebe um padrão, perde alguma coisa importante e finalmente descobre uma brecha. É quase a estrutura de uma luta contra chefe, só que organizada por emoção e não apenas por dificuldade crescente. A primeira história, Na Neve, é sobre vingança e o preço de ensinar violência como herança. A segunda, no Japão, é sobre irmãos que desperdiçaram décadas obedecendo à crueldade de um pai. A terceira, No Ar, é sobre talento sem disciplina, encontrando uma situação em que disciplina sem imaginação não basta. Depois, o quarto movimento junta tudo e revela que aquelas caçadas não eram episódios isolados. Os predadores estavam selecionando campeões, guardando sobreviventes, montando uma espécie de torneio em que seres humanos arrancados de séculos diferentes são colocados diante de uma escolha nojenta: matar uns aos outros ou reconhecer que o verdadeiro jogo foi desenhado para humilhá-los. É aí que o título ganha força. Assassino de assassinos pode indicar o predador, criatura que escolhe os mais letais como presas. Pode indicar o líder Yautja que coleciona guerreiros e se considera superior a todos. Mas também pode apontar para a pessoa que aprende a derrotar quem vive de matar. O título circula entre os personagens. Não pertence a ninguém de forma definitiva. Cada combate redefine quem é caça, quem é caçador e quem está apenas fingindo ter controle. Agora vale deixar uma coisa clara. Este roteiro vai entrar em spoilers completos. E nesse caso não dá para analisar o filme de verdade sem falar do destino de Ursa, da reconciliação entre Kenji e Kiyoshi, do sacrifício de Vande, da arena, do chamado Rei Grendel, e do epílogo que conecta a animação a personagens clássicos da franquia. A graça não está somente em descobrir quem aparece. Está em entender por que essas aparições mudam a escala do universo e por que Dan Trachtenberg parece menos interessado em fazer continuações tradicionais do que em transformar Predador numa plataforma para histórias de gêneros diferentes. Porque essa talvez seja a maior vitória do filme. Ele não trata a marca como relíquia, também não sente vergonha dela. Não tenta transformar o Predador numa metáfora tão sofisticada que a diversão desaparece, nem entrega apenas nostalgia vazia. Ele olha para o conceito original, identifica o mecanismo que ainda funciona e amplia o campo de jogo. O resultado é uma antologia que parece ao mesmo tempo antiga e nova. Antiga porque respeita o ritual da caça. Nova porque percebe que esse ritual pode atravessar qualquer época, qualquer cultura e qualquer linguagem cinematográfica. No fim das contas, Predador, Assassino de Assassinos é o tipo de produção que começa com uma pergunta de fã: quem venceria, um predador ou um ninja? E termina abrindo uma questão muito maior: quantos dos grandes guerreiros da história humana podem ter desaparecido não porque morreram em batalha, mas porque foram levados para algum lugar entre as estrelas? Quando o filme planta essa possibilidade, toda lenda de guerreiro perdido, toda morte sem corpo e todo sobrevivente improvável passam a caber dentro da mitologia da franquia. E isso é muito mais perigoso do que outra selva. Predador, Assassino de Assassinos chegou ao Disney Bliss em 6 de junho de 2025 como uma animação antológica voltada ao público adulto. No Brasil, a plataforma apresenta o filme com cerca de 1 hora e 26 minutos, classificação indicativa de 18 anos e uma combinação de ação, aventura, ficção científica e animação. A direção é de Dan Trachtenberg, com Joshua Wassung na codireção, roteiro de Micho Robert Hutari e produção ligada à 20th Century Studios, a Davis Entertainment e ao estúdio The Third Floor. Só essa ficha já revela uma mistura curiosa: a experiência de um diretor que revitalizou a franquia com o Predador, a caçada e a estrutura técnica de uma empresa conhecida por visualização, planejamento de cenas e trabalho digital. Para entender a importância do projeto, vale voltar um pouco. Predador nasceu em 1987 como um filme de ação que aos poucos se transformava em terror de sobrevivência.
Primeiro, o público via um grupo de soldados tão exageradamente competente que parecia invencível. Depois, cada certeza era desmontada pela presença de uma criatura que enxergava melhor, se escondia melhor e escolhia quando atacar. A franquia continuou com mudanças de cenário, novos caçadores, cruzamentos com Alien e tentativas variadas de expansão. Algumas ideias eram boas, outras ficaram presas em excesso de explicação, humor deslocado ou ambição maior do que a execução. Quando Dan Trachtenberg dirigiu O Predador, A Caçada, em 2022, ele recuperou o princípio básico sem copiar o original. A história trocou soldados modernos por uma jovem Comanche em 1719. Em vez de aumentar a escala com exércitos, laboratórios e conspirações, reduziu tudo a uma disputa de inteligência, leitura de ambiente e amadurecimento. Naru não vencia porque ganhava músculos de repente. Ela vencia porque observava. Entendia a ordem de ataque do inimigo, percebia como o capacete orientava os disparos e usava o terreno de forma que o predador não previa. O sucesso dessa abordagem provou que a criatura podia funcionar em narrativas históricas e que o público aceitava uma franquia guiada por personagens novos. Assassino de Assassinos pega essa descoberta e acelera. Em vez de escolher outro período, escolhe 3. A Escandinávia do século IX oferece gelo, madeira, escudos e combate pesado. O Japão do início do século XVII trabalha com arquitetura vertical, silêncio, lâminas e tensão familiar. A Segunda Guerra Mundial leva a caça para o céu, trocando floresta e castelo por motores, formação aérea, munição limitada e decisões tomadas em segundos. Cada segmento tem gênero próprio. O primeiro encosta na saga de vingança. O segundo mistura drama samurai com infiltração ninja. O terceiro vira aventura de aviação militar com ficção científica. O último ato reorganiza tudo como espetáculo de arena e fuga espacial. A protagonista viking é Ursa, dublada no original por Lindsay Lavanche. Ela lidera um grupo de guerreiros numa missão de vingança contra Zoran, o homem responsável pela morte de seu pai. Ao lado dela está Anders, seu filho, interpretado por Damian Haas. A relação dos dois cria a espinha emocional do primeiro capítulo. Ursa quer que o rapaz sobreviva, mas o prepara para o mesmo mundo violento que destruiu a geração anterior. O filme não finge que isso é simples. A força dela inspira o filho e, ao mesmo tempo, empurra o garoto para um campo de batalha onde qualquer erro custa a vida. No segmento japonês, Luiz Ozawa dá voz aos irmãos Kenji e Kiyoshi. A escolha de um único ator para os dois reforça a ideia de espelho. Eles não são opostos absolutos. São versões quebradas da mesma educação. O pai obriga os filhos a disputar a sucessão. Kenji se recusa a matar o irmão e foge. Kiyoshi permanece, assume o poder e passa anos carregando a vitória como se fosse também uma condenação. Quando Kenji retorna já adulto, treinado como shinobi, o conflito familiar coincide com a presença de um predador. A criatura não cria a divisão entre os irmãos. Ela apenas chega no momento em que essa divisão está pronta para explodir. O terceiro protagonista é John J. Torres, com voz de Rick Gonzalez. Ele é jovem, impulsivo, apaixonado por máquinas e convocado para servir como piloto durante a Segunda Guerra Mundial. Michael Biehn interpreta Vandy, o comandante experiente que inicialmente vê o garoto como risco ambulante. A presença de Biehn carrega um peso divertido para fãs de ficção científica militar, porque o ator ficou marcado por personagens ligados a futuros violentos e confrontos com criaturas. Aqui, porém, ele não é apenas uma referência ambulante. Vandy cumpre a função de mentor desconfiado, alguém que precisa aprender a distinguir irresponsabilidade de criatividade. O elenco ainda inclui Doug Cockle como Einar, figura importante na história de Ursa, Cherami Leigh como a versão jovem da guerreira, Lauren Holt, Jeff Leach, Piotr Michael e Andrew Morgado no núcleo viking, Félix Solis e Alessa Luz Martinez no universo de Torres, e Britton Watkins como o imponente senhor da Guerra Yautja que domina a parte final. A animação não depende de estrelas aparecendo em tela, então as vozes trabalham principalmente ritmo, intenção e personalidade. O filme também usa silêncios longos. Muitas cenas se apoiam em respiração, impacto, ruído de metal, vento e aquele som característico dos predadores, como se a criatura estivesse rindo sem nunca demonstrar humor humano. Uma das decisões mais inteligentes foi não transformar as 3 histórias em episódios totalmente separados. O formato parece antológico no começo, mas pequenos elementos criam continuidade. Cada guerreiro enfrenta uma versão diferente do caçador.
Cada predador possui equipamento e comportamento próprios. Cada vitória humana deixa a sensação de que alguém está observando de longe. Quando a narrativa revela que os sobreviventes foram capturados e preservados, o filme muda de escala sem anular o que veio antes. Aqueles capítulos eram testes de seleção. Isso ajuda a diferenciar a produção de uma coletânea de curtas. O longa tem movimento crescente. A violência inicial é pessoal. Ursa quer vingar o pai. Kenji quer resolver o passado com Kiyoshi. Torres quer provar que não é um fracasso. Depois, a história amplia a pergunta: o que acontece quando pessoas que sobreviveram a seus próprios predadores são colocadas diante de um sistema inteiro de caça? Como alguém de 841 se comunica com um homem do século XX? Como um ninja entende uma nave? Como um piloto explica que sabe operar motores, mas não tecnologia alienígena? O filme não perde muito tempo com barreiras linguísticas realistas. Prefere comunicação visual, gestos, urgência e a lógica universal de que o inimigo do meu inimigo talvez seja a única chance de sair vivo. O orçamento não foi divulgado de maneira amplamente confirmada, e isso é importante mencionar porque animações de streaming costumam gerar números especulativos. O que se sabe com mais segurança é que The Third Floor desenvolveu uma estrutura de produção voltada ao Unreal Engine e tratou o projeto como marco para sua expansão de estúdio de visualização para animação de longa-metragem. A tecnologia não é interessante apenas por ser nova. Ela ajudou a equipe a trabalhar com ambientes, câmera e ação de maneira próxima à lógica de um set virtual. Isso explica por que tantas sequências parecem dirigidas como cinema de ação, com câmera posicionada dentro do confronto, em vez de apenas observar personagens animados de longe. Visualmente, as referências mais comentadas incluem Arcane e Akira, mas o resultado não copia nenhuma das duas. De Arcane vem a vontade de misturar volume tridimensional com superfícies que lembram pintura. De Akira vem a confiança de que a animação adulta pode ser brutal, física e cinematográfica sem pedir desculpa. A estrutura, por sua vez, teve uma inspiração improvável em Best in Show, comédia de Christopher Guest centrada em vários personagens. A lógica era fazer o público gostar de diferentes competidores antes de colocá-los em rota de colisão. Assim, quando a arena exige que Ursa, Kenji e Torres se enfrentem, a tensão não depende de escolher um favorito. A gente não quer que nenhum deles morra. Benjamin Wallfisch assina a trilha sonora. O compositor trabalha temas e texturas diferentes para cada época sem desmontar a identidade do filme. O segmento viking recebe peso, percussão e sensação de marcha. O japonês ganha espaço, tensão e cortes mais precisos. A parte aérea acelera com energia mecânica e militar. Quando os mundos se unem, a música também precisa unir esses impulsos sem parecer um catálogo de estilos. Ela ajuda a sustentar a impressão de que os 3 capítulos pertencem ao mesmo universo, embora tenham ritmos muito diferentes. A estreia foi diretamente no streaming, algo que poderia sugerir um projeto menor ou complementar, só que o filme se comporta como peça central de uma nova fase da franquia. Em 2025, ele chegou antes de Predador, Terras Selvagens e funcionou como declaração de possibilidades. O universo não precisava seguir apenas humanos descobrindo um caçador escondido. Podia explorar a cultura Yautja, períodos históricos, animação, protagonistas alienígenas, torneios e conexões entre sobreviventes de diferentes filmes. Essa é a melhor forma de apresentar Assassino de Assassinos, não como uma curiosidade animada, mas como laboratório criativo. Ele testa várias ideias em menos de 90 minutos e prova que Predador pode mudar de roupa sem perder o rosto. O segredo é preservar 3 coisas: um adversário humano com habilidade específica, um caçador alienígena com personalidade própria e uma batalha decidida mais pela leitura do oponente do que pela força bruta. Quando essa fórmula está viva, a franquia pode ir para a neve, para um castelo, para o céu ou para outro planeta. O ritual continua reconhecível. A história começa no ano de 841, numa paisagem em que o frio parece tão perigoso quanto qualquer inimigo. A neve não é apenas fundo bonito, ela deixa rastros, reduz movimento, esconde armadilhas e transforma sangue em sinal visível à distância. Ursa atravessa esse mundo como alguém que já aceitou que a violência faz parte da vida. Ela lidera guerreiros experientes, carrega um escudo marcado por batalhas e mantém o foco numa vingança antiga. Seu alvo é Ezor, chefe de um grupo rival e responsável pela morte de Einar, pai de Ursa. Anders acompanha a mãe. Ele não é tratado criança protegida,
mas também não parece totalmente pronto para a brutalidade que o cerca. Esse desconforto é importante. Ursa quer formar um guerreiro capaz de sobreviver quando ela não estiver por perto. Ao mesmo tempo, cada lição aproxima o filho do mesmo ciclo que levou Einar à morte. A missão contra Zoran, portanto, não é somente um acerto de contas. É uma cerimônia de passagem que pode transformar Anders no sucessor da família ou destruí-lo antes que ele tenha a chance de escolher outro caminho. O ataque ao assentamento inimigo é rápido, sangrento e organizado com clareza. Os vikings avançam usando peso, formação e conhecimento de combate coletivo. A animação faz cada golpe parecer pesado. Espadas não deslizam como brinquedos. Machados travam, escudos racham, corpos perdem equilíbrio e a neve dificulta a recuperação. Ursa se destaca porque entende o campo inteiro. Ela não olha apenas para o adversário à frente. Percebe flancos, usa objetos ao redor e escolhe quando avançar ou segurar posição. Quando finalmente encontra Zoran, a vingança perde qualquer glamour. Ele é forte, agressivo e representa uma versão do mundo em que poder se prova pela humilhação. Ursa apanha. A luta deixa claro que vontade não substitui vantagem física. Só que Anders interfere e decapita Zoran, encerrando aquilo que deveria ser o grande objetivo da expedição. Em outra história, esse seria o clímax. Aqui é apenas a porta de entrada. Logo depois, o grupo percebe que alguma coisa está errada. Há movimento sem origem, sons quebrados, ataques que não seguem a lógica de uma emboscada humana. Um predador observa os sobreviventes e começa a eliminá-los. A diferença entre as duas batalhas é imediata. Contra Zoran, Ursa conhecia armas, alcance e intenção. Contra o Yaldia, ela vê efeitos antes de entender causas. Um guerreiro cai atingido por tecnologia invisível. Outro tenta reagir a uma figura que desaparece. A força do clã, que parecia dominante minutos antes, vira vulnerabilidade porque todos procuram um inimigo usando referências humanas. O predador desse segmento combina brutalidade com equipamento adequado ao cenário. Ele parece um monstro de saga nórdica, quase uma criatura que os guerreiros poderiam interpretar como maldição dos deuses. Seu tamanho e sua presença fazem sentido naquele universo visual. Mas o filme evita transformá-lo numa entidade sobrenatural. Aos poucos, Ursa percebe padrões. A camuflagem falha em certas condições. O terreno pode denunciar peso. O inimigo gosta de confronto e não resiste à chance de testar alguém que demonstra habilidade. Anders é gravemente ferido. A missão de Ursa muda. Já não se trata de vingar o pai, provar força ou cumprir tradição. Trata-se de manter o filho vivo tempo suficiente para tirá-lo dali. Esse deslocamento emocional melhora a luta final, porque a guerreira precisa abandonar o orgulho. Ela usa o escudo de formas inesperadas, aproveita a neve, aceita recuar e transforma o ambiente em parte da estratégia. O título interno do segmento, o escudo, descreve mais do que uma arma. Ursa funciona como proteção da linhagem, mesmo quando percebe tarde demais que não consegue proteger tudo. A vitória contra o predador é dolorosa. Não existe celebração. Anders morre nos braços da mãe e o filme deixa o silêncio ocupar o espaço que normalmente seria preenchido por música triunfante. Ursa matou Zoran, matou o caçador alienígena e sobreviveu a uma batalha impossível. Ainda assim, perdeu aquilo que justificava continuar. Essa contradição é essencial para o que virá depois. Quando ela aparece na arena, não é uma campeã em busca de glória. É alguém arrancada do próprio tempo no instante em que sua vida parecia vazia. O segundo capítulo troca a neve por um Japão dividido entre disciplina, tradição e ressentimento. Kenji e Kiyoshi são filhos de um senhor que trata a sucessão como combate. Em vez de preparar os dois para cooperar, ele exige uma disputa. O poder deve pertencer ao filho capaz de derrotar o outro. É uma regra que produz um vencedor político e dois derrotados emocionais. Kenji se recusa a cumprir o papel esperado. Ele não quer matar Kiyoshi. Essa recusa poderia ser vista como compaixão, covardia ou desafio ao pai. E o filme deixa essas interpretações convivendo. Kiyoshi, por outro lado, ataca. Talvez queira provar valor. Talvez tema parecer fraco. Talvez saiba que, se não obedecer, os dois serão punidos. O duelo termina com Kenji derrotado e forçado a fugir. Kiyoshi permanece para herdar a posição, mas a imagem da vitória não tem orgulho, há apenas separação. Anos depois, Kenji retorna transformado. Ele viveu como shinobi, desenvolvendo um estilo baseado em furtividade, velocidade e adaptação. Kiyoshi se tornou senhor da região, cercado por estrutura, soldados e responsabilidade. A volta do irmão não é simplesmente uma invasão. É o retorno de uma decisão que nunca foi resolvida.
O castelo inteiro parece guardar aquela ferida. Kenji se move pelos telhados e corredores com controle impressionante. O segmento muda a linguagem da ação. Onde Ursa usava impacto frontal, ele usa ausência, ataca de ângulos inesperados, desaparece, aproveita sombra e arquitetura. O predador que o observa também parece atraído por esse jogo. Em vez de entrar imediatamente com força total, a criatura acompanha, mede e responde ao estilo do alvo. Surge um duelo paralelo entre dois caçadores que valorizam invisibilidade. Antes disso, porém, Kenji precisa enfrentar Kiyoshi. A luta entre os irmãos é longa o bastante para mostrar que nenhum deles saiu ileso dos anos separados. Kiyoshi aprendeu técnica, controle e autoridade. Kenji aprendeu sobrevivência e imprevisibilidade. As espadas carregam tudo o que eles não disseram. Quando Kenji vence e Kiyoshi cai, a sensação não é de justiça cumprida. Parece repetição da crueldade do pai. A entrada do predador quebra o ciclo no instante decisivo. Kenji poderia abandonar o irmão ferido. Em vez disso, volta para salvá-lo. Esse gesto muda o sentido da história. Pela primeira vez, um dos dois escolhe o outro acima da disputa de sucessão. A criatura alienígena, sem querer, oferece a oportunidade que o pai negou. Uma batalha em que eles podem lutar lado a lado. O confronto ganha beleza porque os estilos se complementam. Kiyoshi é mais direto, firme e disciplinado. Kenji usa movimento, distração e terreno. Um cria abertura, o outro aproveita. Eles não apagam os anos de ressentimento com uma conversa sentimental. A reconciliação acontece no corpo, na confiança de que o irmão vai estar onde precisa estar, no instante em que uma lâmina é lançada ou um ataque precisa ser desviado. O predador continua superior em tecnologia e resistência. Só que ele encontra dois homens que conhecem o preço de subestimar o vínculo entre irmãos. Kenji e Kiyoshi usam a própria diferença como arma. Quando conseguem derrotar a criatura, a vitória vem acompanhada de outra perda. Kiyoshi morre por causa dos ferimentos. Kenji sobrevive, mas não recupera o tempo roubado. Ele ganha apenas alguns minutos de parceria verdadeira depois de décadas de separação. O escudo e a espada contam histórias diferentes, porém rimam de maneira cruel. Ursa ensina o filho a lutar e o perde. Kenji se recusa a lutar contra o irmão, foge e o perde quando finalmente aceita lutar ao lado dele. Um capítulo fala de herança passada para a próxima geração. O outro fala de herança usada para dividir a mesma geração. Nos dois casos, o predador aparece como catalisador. Ele não inventa a dor humana, apenas entra quando essa dor já está pronta para ser transformada em força ou fraqueza. Também existe uma progressão na forma de derrotar os Yaoja. Ursa vence praticamente sozinha, usando resistência, leitura de ambiente e uma arma defensiva. Kenji vence em colaboração, transformando a rivalidade com Kiyoshi numa combinação de estilos. O filme prepara, sem anunciar, a lição do último ato. Ninguém sobrevive ao sistema dos predadores, tentando provar que é o maior assassino individual. A única saída real nasce quando pessoas treinadas para competir decidem cooperar. O terceiro capítulo faz uma mudança que parece arriscada até começar a funcionar. Depois de machados, escudos, espadas e telhados silenciosos, a história salta para 1942 e acompanha John J. Torres, um jovem que entende motores melhor do que entende autoridade. Ele trabalha em oficina, força máquinas além do limite e tem aquela confiança irritante de quem sabe que é talentoso, mas ainda não aprendeu a diferença entre coragem e irresponsabilidade. Seu pai conhece esse defeito e tenta mantê-lo longe da guerra. Não porque ache o filho incapaz, e sim porque sabe que a habilidade sem disciplina pode matar o próprio piloto antes que o inimigo tenha chance. Torres acaba convocado e vai parar na aviação naval dos Estados Unidos. Sob o comando do capitão Vandy, ele encontra um ambiente que transforma cada impulso em risco coletivo. Vandy não tem paciência para exibicionismo. Um piloto não está sozinho no céu. Depende da formação, do rádio, da leitura dos companheiros e da confiança de que todos seguirão o plano. Torres, porém, olha para os aviões como organismos. Escuta falhas, sente vibrações, improvisa soluções e acredita que uma máquina pode entregar mais se alguém souber conversar com ela. O segmento se chama Bala, mas o título tem mais de um sentido. Torres vive numa era em que velocidade e munição definem sobrevivência. Ao mesmo tempo, ele próprio parece uma bala, lançado para frente antes de pensar completamente no destino. A guerra oferece um espaço onde esse impulso pode virar heroísmo ou desastre. Durante a campanha no norte da África, surge uma ameaça que não corresponde a nenhuma aeronave conhecida.
Relatos falam de algo rápido, preciso e capaz de destruir aviões dos dois lados. Esse detalhe é importante. O predador não luta pela causa aliada nem pelo eixo. Para ele, uniformes e bandeiras são irrelevantes. O céu é apenas território de caça, e os pilotos mais habilidosos são presas interessantes. Torres enfrenta um problema mecânico e fica em terra enquanto outros decolam. A frustração logo se transforma em descoberta. Ele encontra evidências de tecnologia que não pertence à guerra humana e percebe que o chamado avião inimigo é uma nave Yautja. O design do caçador alienígena não imita simplesmente um caça terrestre. Ele possui movimentos impossíveis, aceleração brutal e armamento que transforma qualquer confronto convencional numa execução. Mesmo assim, Torres enxerga o que os outros não enxergariam. Se aquilo voa, precisa administrar energia, trajetória e resposta. Não importa o planeta de origem. Toda máquina obedece a alguma física. Ele pega um Wildcat danificado e sobe para avisar o esquadrão, chegando tarde demais para evitar o massacre. A sequência aérea é uma das grandes ideias do filme porque traduz o ritual do predador para outro ambiente. Em terra, a criatura costuma observar de posição elevada, marcar alvos e atacar de surpresa. No céu, ela faz o mesmo por meio de velocidade, altitude e controle de distância. Os pilotos humanos não conseguem fixar o inimigo. Quando apontam, ele já mudou de posição. Quando tentam formar, são separados. Vandy e Torres acabam como os últimos capazes de reagir. O comandante entende que as regras normais não servem. Torres entende que improviso sozinho também não basta. Os dois precisam confiar um no outro. Vandy oferece experiência, sangue frio e disposição para se sacrificar. Torres oferece leitura mecânica e uma criatividade que nenhum treinamento poderia antecipar. O jovem começa a prever o comportamento do inimigo, usando o próprio avião como isca e obrigando a nave alienígena a entrar em padrões menos confortáveis. O sacrifício de Vandy não é apresentado como gesto vazio. Ele reconhece que Torres talvez tenha a única mente capaz de transformar desvantagem total em oportunidade. O mentor que desconfiava do garoto entrega a própria vida para comprar alguns segundos. É uma validação dolorosa. Torres consegue superar o piloto Yautja e induzir a destruição da nave, não porque seu caça seja melhor, mas porque ele força o adversário a confiar demais na superioridade tecnológica. Depois da guerra, o filme mostra Torres de volta à oficina. A cena sugere que ele sobreviveu, amadureceu e encontrou um lugar onde pode continuar construindo. Só que a vitória chamou atenção. Uma nave aparece e o sequestra. É o primeiro momento em que o público entende com clareza que derrotar um predador não encerra a caça. Pode funcionar como convite para uma caçada maior. Quando Torres acorda, a narrativa costura os 3 capítulos. Ursa e Kenji também foram preservados. Eles não envelheceram dentro da lógica comum, porque foram colocados em suspensão pelos Yautja. O filme não gasta muito tempo explicando ciência. A imagem basta. Campeões humanos de séculos diferentes foram arquivados como troféus, recursos ou participantes futuros. Os 3 são levados a uma arena alienígena. Ali, a cultura dos predadores deixa de ser apenas ritual individual e assume escala social. A plateia, autoridade, hierarquia e espetáculo. Um senhor da guerra domina o espaço. Ursa o identifica dentro de sua própria linguagem, chamando-o de Rei Grendel. O nome é perfeito porque ela interpreta a criatura por meio do repertório de monstros e lendas que conhece. Para Torres, aquilo é alienígena. Para Ursa, é algo próximo de um demônio de saga. Para Kenji, pode ser uma presença associada a espíritos violentos. Cada um traduz o desconhecido de acordo com seu mundo. A regra da arena é perversa. Os humanos devem lutar entre si, e o sobrevivente enfrentará o líder Yautja. É o sistema perfeito para uma cultura que valoriza força individual. Os predadores não querem apenas descobrir quem é melhor. Querem obrigar os guerreiros a aceitar a lógica deles. Se Ursa mata Kenji e Torres, ela prova que também acredita que valor nasce da eliminação do rival. Ursa ataca primeiro, movida por desconfiança e pela necessidade de controlar a situação. Kenji reage. Torres tenta comunicar que a luta foi planejada para beneficiar os anfitriões. O acordo entre eles não surge de amizade instantânea, surge de cálculo. Matar uns aos outros reduz as chances de todos. Cooperar quebra a estrutura do espetáculo. O Rei Grendel responde liberando uma criatura enorme na arena. O monstro engole Torres, criando um momento que parece encerrar sua participação. Ursa e Kenji precisam combinar força e precisão para derrubar a besta. Mais uma vez, as habilidades se complementam. O escudo absorve, desvia e cria posição.
A espada ataca pontos específicos. Quando Torres reaparece vivo e ainda consegue roubar uma espécie de motocicleta flutuante, o Tom ganha energia quase de aventura pulp. Ele sobrevive não por resistência física, mas porque transforma o interior da criatura em problema mecânico e encontra uma rota de fuga. A partir daí, o filme vira perseguição. Torres entende o suficiente da tecnologia para conduzir o grupo em direção a uma nave. Kenji e Ursa seguram os perseguidores. O rei Grendel entra pessoalmente na caçada, ofendido pela quebra das regras. Ele é maior, mais resistente e mais experiente do que os predadores anteriores. Não parece interessado em igualdade. Seu ritual serve para confirmar uma superioridade já decidida. Na luta perto da nave, Kenji e Ursa descobrem que o adversário não cai com facilidade. Torres prepara os motores e usa a propulsão como arma, queimando o rei Grendel. Por alguns instantes, parece que a vitória está garantida. Só que o líder retorna, ainda capaz de atacar. Kenji perde um braço ao ser atingido por uma lança. A violência não é só choque, ela fecha o arco do personagem. O espadachim que definiu a vida pela lâmina precisa sobreviver sem a mão que carregava essa identidade. Quando os Yaodia prendem a nave com um arpão, Ursa percebe que alguém precisa cortar a ligação. Ela usa o escudo para deslizar pelo cabo, repetindo de forma ampliada a criatividade que permitiu sua primeira vitória. Torres e Kenji querem reagir, mas ela ordena que não transformem sua escolha em outra missão de vingança. Esse pedido é a conclusão real da história viking. Ursa passou a vida seguindo a morte do pai. Levou o filho para a mesma guerra. Agora decide interromper o ciclo. Seu sacrifício não deve produzir mais sangue em nome dela. Torres e Kenji escapam. Ursa é capturada, não morta e colocada novamente em suspensão. O rei Grendel, queimado e furioso, convoca uma frota para perseguir os fugitivos. A caça deixa de ser evento local e vira conflito aberto. O epílogo original revela Naru entre os prisioneiros, conectando diretamente o filme ao Predador, A Caçada. Uma versão ampliada disponibilizada depois acrescenta imagens de Mike Harrigan e Dutch Schaefer, sobreviventes de O Predador 2 e do clássico de 1987. Essa revelação muda tudo. Os Yaodia não colecionam apenas cadáveres e crânios. Ao menos esse grupo captura vencedores. Eles mantêm vivos os humanos que derrotaram predadores, talvez para testes, arenas ou uma caçada futura. A franquia ganha uma espécie de salão dos campeões, só que construído pelos inimigos, e Torres, ao escapar com Kenji, pode ter iniciado a primeira grande rebelião de presas dentro desse sistema. Ursa é a personagem mais imediatamente imponente do filme. A animação apresenta sua força antes de oferecer qualquer explicação. Ela anda como alguém acostumada a ser obedecida, segura o escudo sem esforço aparente e toma decisões num ritmo que não deixa espaço para dúvida. Só que a dureza não é toda a personalidade. Ursa vive cercada por fantasmas familiares. A morte do pai define o alvo da missão. A presença do filho define o medo que ela se recusa a admitir. Ela quer vingar uma geração e preparar a seguinte ao mesmo tempo, duas tarefas que parecem compatíveis dentro de uma cultura guerreira, mas acabam se destruindo. O arco de Ursa é construído pela mudança no significado da vingança. No início, matar Zoran parece reparar o passado. Quando Anders participa da execução e depois morre por causa do confronto com o predador, a lógica desaba. A vingança não recuperou Einar, apenas colocou o filho na rota de outra morte. Na arena, Ursa ainda reage por instinto competitivo, mas aprende com Torres e Kenji que aceitar as regras do inimigo seria repetir o erro. Seu último gesto pedindo que não a vinguem é a frase temática mais importante do filme mesmo sem precisar de grande discurso. Ela finalmente oferece aos sobreviventes aquilo que não conseguiu dar a Anders: permissão para seguir sem carregar a dívida de sangue da geração anterior. Anders possui pouco tempo de tela, porém sua função é maior do que parece. Ele não é apenas o filho que morre para motivar a heroína. Representa a pergunta sobre o que os adultos ensinam quando chamam violência de tradição. Anders admira Ursa, quer provar valor e entra na luta contra Zoran para salvá-la. O gesto é heróico e ao mesmo tempo terrível, porque confirma que ele aprendeu exatamente a lição que ela transmitiu. Sua morte não diminui a força da mãe, revela o limite dessa força. Ursa consegue vencer quase qualquer pessoa, mas não consegue controlar as consequências de formar um filho para o mesmo mundo que a feriu. Kenji é definido pela recusa. Quando jovem, recusa matar Kiyoshi. Depois, recusa desaparecer completamente e volta ao castelo. Mais tarde, recusa abandonar o irmão ferido.
Essa repetição cria um personagem que parece silencioso, mas toma decisões morais constantes. Ele se torna um assassino profissional sem perder a resistência à lógica de que poder exige destruir a própria família. A contradição é rica. Kenji sabe matar com precisão, porém não aceita que a morte seja usada como prova automática de merecimento. Sua transformação em shinobi também funciona como consequência visual do exílio. Kiyoshi recebe a identidade pública, a armadura, o castelo e o nome do pai. Kenji aprende a existir fora da vista. Ele se especializa naquilo que a família tentou apagar. Quando volta, a furtividade não é somente técnica de combate, é a forma física de anos vivendo como ausência. O predador se interessa por ele porque reconhece outro caçador invisível, mas não entende a diferença central. Kenji usa o silêncio para sobreviver e cumprir objetivos, enquanto Yaoja transforma a invisibilidade em superioridade ritual. Kiyoshi poderia ter sido tratado como vilão simples. O filme evita isso ao mostrar o peso do papel que ele recebeu. Ele atacou o irmão e aceitou a sucessão, mas não parece livre. Tornou-se aquilo que o pai exigia e pagou com isolamento. Quando Kenji retorna, Kiyoshi luta porque esse é o idioma que ambos foram ensinados a falar. A reconciliação acontece tarde, porém não é falsa. No combate contra o predador, os dois descobrem uma versão de fraternidade baseada em confiança imediata. Kiyoshi morre depois de finalmente usar sua habilidade para proteger o irmão, e não para vencê-lo. John J. Torres é o personagem mais leve e acessível. Ele fala mais, reage com espanto e carrega uma energia moderna que contrasta com Ursa e Kenji. Isso poderia torná-lo alívio cômico, mas o roteiro usa seu humor como expressão de pensamento rápido. Torres processa medo mexendo, falando, tentando. Ele não possui a presença física de Ursa nem a disciplina silenciosa de Kenji. Sua força está na curiosidade. Diante de tecnologia alienígena, não pensa apenas, isso vai me matar. Pensa, como isso funciona? O conflito com o pai estabelece a ferida do personagem. Torres quer provar que suas escolhas ousadas não são descuido. O pai vê alguém capaz, mas incapaz de respeitar limites. Vandy repete essa desconfiança em contexto militar. O rapaz, então, passa boa parte do segmento tentando demonstrar que improvisação pode ser competência. A maturidade chega quando ele entende que talento também envolve responsabilidade pelos outros. No confronto aéreo, Torres não voa para exibir habilidade. Voa porque é a única pessoa que pode avisar e talvez salvar o esquadrão. Vandy funciona como ponte entre o pai e o herói que Torres pode se tornar. Michael Biehn dá ao personagem uma voz endurecida, cansada e direta. O comandante não precisa gostar do garoto para reconhecer seu potencial. Quando se sacrifica, não está apenas salvando um subordinado. Está apostando que a criatividade de Torres terá valor depois que a experiência dele acabar. Essa passagem de confiança transforma o jovem. A oficina vista mais tarde não é retorno ao ponto inicial. Agora, Torres carrega conhecimento, perda e responsabilidade. Na arena, ele se torna o elemento de ligação. Ursa e Kenji entendem combate imediatamente, mas Torres entende sistema. É ele quem percebe que a disputa entre os três serve ao espetáculo Yaoja. É ele quem opera a hoverbike, estuda a nave e transforma motores em arma. Isso impede que a modernidade do personagem seja tratada como vantagem universal. Ele não é mais inteligente por ter nascido no século XX. Simplesmente possui um tipo de conhecimento que os outros não tiveram oportunidade de desenvolver. Ursa conhece liderança e sobrevivência coletiva. Kenji conhece infiltração e leitura corporal. Torres conhece máquinas. A equipe funciona porque nenhum saber substitui os demais. O Rei Grendel, embora tenha menos desenvolvimento psicológico, representa uma mudança importante na caracterização dos predadores. Ele não é um caçador solitário seguindo um código pessoal. É autoridade. Tem seguidores, arena, prisioneiros e recursos para transformar a caça numa instituição. Seu tamanho e resistência o aproximam de um chefe final, mas a característica mais ameaçadora é a arrogância sistêmica. Ele acredita que pode definir o valor de qualquer reino, organizar confrontos e decidir quem merece continuar vivo. Essa arrogância o torna diferente dos predadores dos três segmentos. O caçador viking gosta de força e duelo. O caçador japonês se adapta ao jogo de furtividade. O piloto Yaoja busca adversários no ar. Todos parecem possuir alguma individualidade, equipamento específico e prazer particular. O Rei Grendel, ao contrário, coleciona estilos alheios. Ele não entra no mundo da presa. Arranca as presas dos próprios mundos e as força a entrar no dele. Naru aparece apenas como revelação.
mas sua presença reorganiza o filme. Ela foi a protagonista que provou, em O Predador, a caçada, que a observação podia derrotar tecnologia. Colocá-la entre os prisioneiros transforma sua vitória em parte de uma história maior. A versão ampliada, ao mostrar também Harrigan e Dutch, cria um grupo de sobreviventes ligados por algo que nenhum deles conhece. Todos venceram caçadores e Aoudja e foram considerados valiosos demais para serem esquecidos. O mais interessante é que o filme não define seus protagonistas como os melhores guerreiros da história de modo abstrato. Eles são sobreviventes marcados por perdas. Ursa venceu e perdeu o filho. Kenji venceu e perdeu o irmão. Torres venceu e perdeu Vandy. Cada um chega à arena carregando uma vitória que não parece vitória. Isso torna o torneio especialmente cruel, porque os predadores veem apenas habilidade. O público enxerga o preço. Por isso a união dos três tem peso. Não são campeões juntando forças para uma pose bonita. São pessoas que já aprenderam da pior maneira que sobreviver sozinho pode significar sair vivo sem ter para onde voltar. Quando escolhem cooperar, quebram não apenas a regra da arena, mas a ideia de que o maior guerreiro é aquele que fica de pé sobre todos os outros. O filme responde com outra definição. O maior guerreiro talvez seja quem usa a própria habilidade para garantir que alguém mais escape. Dan Trachtenberg parece ter entendido uma regra que várias franquias esquecem. Repetir ícones não é o mesmo que preservar identidade. Dá para colocar camuflagem, visão térmica, clique de mandíbula, canhão de ombro e ainda assim produzir algo que não tem atenção de predador. O que define a série é a transformação de um personagem competente em presa desorientada. A criatura entra numa história já em andamento, observa habilidades humanas, desmonta vantagens e força o protagonista a pensar de outra maneira. Assassino de Assassinos aplica essa estrutura 4 vezes sem fazer cada capítulo parecer cópia exata. Na história Viking, a direção trabalha peso. Os planos valorizam escudos, terreno irregular, colisão e cansaço. Ursa não se movimenta como super-heroína leve. Ela empurra, trava, cai, recupera a posição. O predador daquele período também parece pesado, quase talhado para existir na mesma paisagem. A luta é clara mesmo quando a ação acelera, porque cada personagem ocupa um espaço legível. A câmera aproxima no impacto e abre quando o ambiente vira arma. No capítulo japonês, o princípio muda. O movimento passa a ser vertical e lateral. Kenji atravessa telhados, corredores e pátios. O vazio entre os combatentes importa tanto quanto o contato. A direção usa pausa, sombra e antecipação. Muitas cenas deixam o espectador procurar o predador da mesma forma que Kenji procura. A invisibilidade deixa de ser apenas efeito visual e entra na composição. Às vezes, um pedaço do cenário parece ligeiramente deslocado. Em outras, a câmera permanece num local por tempo suficiente para gerar suspeita. A luta dos irmãos evita a pressa. Antes de colocar o alienígena no centro, Trachtenberg e Joshua Hwasung permitem que Kenji e Kiyoshi tenham seu próprio duelo. Isso é fundamental. Se o predador aparecesse cedo demais, a relação familiar viraria obstáculo secundário. Ao deixar os dois chegarem ao limite, a direção garante que a cooperação posterior tenha sentido dramático. O monstro não substitui o conflito, muda sua direção. O segmento da Segunda Guerra Mundial talvez seja a demonstração mais clara de ambição. Combate aéreo é difícil de organizar até em live action com orçamento alto. É fácil perder noção de direção, altitude e distância. O filme resolve isso dando identidades visuais e trajetórias reconhecíveis aos aviões. Torres não vence por uma manobra milagrosa que surge do nada. A direção prepara sua relação com motores, mostra o estado das aeronaves e estabelece como ele pensa. Quando o rapaz improvisa, a ação parece conclusão de personalidade. Também existe um cuidado em não transformar o predador voador numa simples nave sem rosto. A ameaça mantém comportamento de caçador. Ela separa o grupo, testa a capacidade e demonstra prazer na perseguição. A direção usa o céu como uma floresta tridimensional. Nuvens funcionam como cobertura. O sol pode cegar. Altitude substitui terreno elevado. Fumaça revela movimento do mesmo jeito que lama ou água costumam revelar camuflagem em outros filmes. No ato da arena, todos esses estilos precisam coexistir. A solução não é fazer Ursa lutar como Kenji nem Kenji operar tecnologia como Torres. A direção preserva silhuetas, ritmos e decisões. Ursa avança e protege. Kenji corta e reposiciona. Torres corre, analisa e manipula mecanismos. Em cenas de grupo, a câmera passa de um método para outro, criando a sensação de um plano coletivo improvisado.
Uma das melhores decisões criativas é dar personalidade aos predadores. Durante anos, a franquia os diferenciou principalmente por máscara, tamanho ou equipamento. Aqui o comportamento também muda. O caçador da neve aceita a brutalidade frontal. O japonês parece apreciar jogo de invisibilidade e lâmina. O piloto busca superioridade aérea. O rei Grendel representa poder político e espetáculo. Isso amplia a espécie sem precisar explicar sua sociedade em longos diálogos. Trachtenberg demonstra interesse por histórias em que protagonistas resolvem problemas observando sistemas. Em Rua Cloverfield 10, a tensão dependia da leitura de um espaço controlado e de uma figura possivelmente manipuladora. Em O Predador, a caçada, Naru acumulava informação até poder virar a tecnologia do inimigo contra ele. Em Assassino de Assassinos, cada segmento possui um sistema distinto: formação de guerra, arquitetura de castelo, mecânica de voo e logística de nave alienígena. O herói sobrevive quando entende onde esse sistema falha. A violência também faz parte da visão. Ela é exagerada, mas não totalmente sem consequência. Corpos são destruídos com velocidade gráfica. Ao mesmo tempo, as perdas importantes recebem pausa. Anders não é apenas mais um cadáver no campo. Kiyoshi não desaparece no meio da coreografia. Vande tem seu gesto reconhecido. O filme sabe a diferença entre morte usada como energia de ação e morte usada como mudança emocional. Há, claro, um risco nessa abordagem. A duração curta obriga as histórias a trabalhar com personagens desenhados em traços fortes. Ursa é a mãe guerreira em busca de vingança. Kenji é o irmão exilado. Torres é o jovem piloto impulsivo. Quem procura evolução psicológica muito detalhada pode sentir falta de conversas, cotidiano e ambiguidade. A direção aceita esse limite e tenta compensar com gestos. Um olhar antes do duelo, uma hesitação, uma mão estendida ou uma decisão em combate precisa comunicar o que cenas inteiras fariam em outro tipo de filme. A influência de animação adulta aparece na liberdade de escala. Não há obrigação de esconder custo. O roteiro pode destruir um assentamento, erguer castelos, lotar o céu de aviões, criar uma fera gigantesca e mostrar uma frota espacial. Isso permite que o universo pareça maior sem abandonar a intimidade. O espetáculo cresce, porém as decisões continuam pessoais. A codireção de Joshua Hwasung é especialmente relevante porque o filme não é apenas uma obra de Dan Trachtenberg convertida em animação. Hwasung e The Third Floor participaram da construção da linguagem desde o desenvolvimento técnico. O conhecimento de visualização ajuda na clareza das cenas, mas o projeto vai além de uma prévia sofisticada. A intenção de acabamento, textura, atuação e ritmo. O resultado pode não agradar a quem prefere animação mais fluida ou desenhos tradicionais, porém possui coerência. A visão criativa pode ser resumida numa frase: mudar o gênero, manter a caça. O primeiro capítulo poderia existir como aventura viking, o segundo como drama de samurai, o terceiro como filme de pilotos. O predador entra em cada um sem apagar a identidade local. Essa é uma lição poderosa para qualquer universo compartilhado. A criatura não precisa obrigar todas as histórias a terem a mesma aparência. Ela pode funcionar como elemento que atravessa formatos. Por isso, o filme parece menos interessado em responder perguntas de enciclopédia sobre os Yautja e mais interessado em explorar o que eles fazem com narrativas humanas. Quanto tempo vivem? Como funciona cada clã? Qual é a política exata do planeta? Algumas pistas aparecem, mas a direção não para a ação para montar uma aula. O mistério continua sendo ferramenta. A gente descobre o suficiente para sentir que existe uma cultura maior e para perceber que o Rei Grendel talvez represente apenas uma facção, não toda a espécie. No conjunto, Trachtenberg e Hwasung tratam Predador como mito adaptável. A criatura pode ser demônio nórdico, espírito assassino, aeronave impossível ou imperador de arena. O rosto muda conforme a época, mas a sensação permanece. Alguém extremamente habilidoso acabou de descobrir que existe um nível de caça acima do seu. E a câmera fica ali, perto o bastante para que cada descoberta doa. A produção de Predador, Assassino de Assassinos, começou a ganhar forma antes de o público saber que o projeto existia. Durante o trabalho em O Predador, A Caçada, Dan Trachtenberg se aproximou de Joshua Hwasung e da equipe da The Third Floor, empresa conhecida por ajudar cineastas a planejar cenas complexas por meio de storyboards, pré-visualização e ambientes digitais. A colaboração mostrou que os dois compartilhavam uma obsessão parecida por ação baseada em personagem. Não bastava criar um golpe bonito, era necessário que o golpe revelasse quem estava lutando
e por que aquela pessoa escolheria aquele movimento. Enquanto o predador, a caçada era desenvolvido, The Third Floor também investia numa estrutura capaz de levar o Unreal Engine além da pré-visualização e usá-lo numa produção animada com acabamento de longa-metragem. A empresa já testava fluxos de trabalho, parcerias e formas de crescer rapidamente sem perder controle criativo. Trachtenberg comentou, ainda durante aquele período, que seria incrível fazer um predador animado. A ideia dependia do desempenho do filme de Naru. Quando a recepção confirmou que havia interesse numa abordagem histórica e mais concentrada da franquia, o caminho se abriu. O caráter secreto ajudou a produção. Em vez de anunciar uma data muito cedo e deixar cada escolha virar debate público, a equipe pôde desenvolver o conceito até que estivesse pronto para ser revelado. Quando o projeto veio à tona, ele não era apenas uma ideia em apresentação. Já existia como filme avançado parte de uma estratégia maior que incluía também Predador. Terras Selvagens. Isso criou a sensação rara de uma surpresa real dentro de uma marca conhecida. A escolha por antologia resolveu vários desejos de uma vez. Fãs discutiam há anos a possibilidade de predadores enfrentarem guerreiros históricos. Vikings e samurais pareciam combinações naturais, porque seus códigos de combate são visualmente fortes e facilmente reconhecíveis. A parte da Segunda Guerra Mundial trouxe a virada inesperada. Em vez de outro duelo no chão, o filme poderia mostrar que a caça Yautja não depende de floresta, templo ou ruína. Um piloto também é guerreiro, e o céu também pode ser território ritual. Micho Robert Hutari transformou a premissa numa estrutura que conecta as histórias. O desafio era evitar 3 episódios repetitivos do tipo herói encontra predador, descobre fraqueza e vence. Por isso, cada capítulo possui conflito humano anterior à aparição alienígena. Ursa já está em guerra com Zoran. Kenji já está voltando para enfrentar Kyoshi. Torre já está tentando provar valor dentro de uma instituição que desconfia dele. O predador entra como segunda pressão, obrigando cada personagem a rever o primeiro conflito. A ideia de reunir os sobreviventes exigia que o público se apegasse aos 3. Trachtenberg citou uma inspiração improvável na comédia Best in Show: acompanhar vários competidores, gostar de todos e chegar ao momento de disputa sem desejar que um deles seja eliminado. Essa lógica foi adaptada para uma arena brutal. Quando Ursa, Kenji e Torre se encontram, a cena funciona porque cada um já teve uma história emocional completa o bastante para importar. Na parte visual, Arcane foi uma referência evidente para a combinação de formas tridimensionais e acabamento pictórico. A produção contou com artistas ligados à série, incluindo experiência de animação de personagens que ajudou a buscar poses marcantes e atuação clara. Akira também foi lembrado como prova do impacto que uma animação adulta pode alcançar quando movimento, escala e violência são tratados cinematograficamente. Essas referências não serviram como molde único. A equipe precisava criar um visual que suportasse neve, madeira, seda, metal, fumaça, pele alienígena e tecnologia futurista dentro do mesmo filme. O uso do Unreal Engine do início ao fim foi uma das características técnicas mais comentadas. Em termos simples, a ferramenta permitia trabalhar ambientes, iluminação, câmera e personagens dentro de um espaço virtual integrado. Isso aproximava o processo de certas decisões de filmagem. A equipe podia procurar ângulos, testar lentes virtuais, mover luz e reorganizar a ação sem depender de uma cadeia totalmente separada para cada mudança. Ainda era necessário animar, modelar, texturizar, renderizar e finalizar. Não existia botão mágico. A vantagem estava na capacidade de experimentar e visualizar cedo. A experiência da The Third Floor com pré-visualização também influenciou a coreografia. Grandes cenas de ação precisam responder perguntas muito concretas. Onde cada personagem está? O que ele sabe naquele instante? Qual objeto pode usar? De onde vem a ameaça? Se a câmera muda de lado, o público continuará entendendo a direção? Esse tipo de planejamento é visível no filme, especialmente na arena e no combate aéreo. Cada período exigiu pesquisa e simplificação. O objetivo não era produzir documentário histórico, mas criar mundos reconhecíveis sem transformar cultura em decoração genérica. A equipe precisou escolher armas, arquitetura, vestimentas e comportamentos que comunicassem rapidamente a época. Como o tempo é curto, detalhes visuais fazem o trabalho de páginas de explicação. O estado de um escudo, o corte de uma armadura, a estrutura de um castelo ou o painel de um wildcat ajudam a situar o espectador.
O elenco de vozes entrou num processo em que a atuação precisava atravessar personagens estilizados. Lindsay Lavanche dá à ursa autoridade e dor sem exagerar em discursos. Luiz Ozawa diferencia Kenji e Kiyoshi mantendo uma ligação sonora entre os irmãos. Rick Gonzalez encontra velocidade emocional para Torres, enquanto Michael Biehn entrega a Vandy uma presença que lembra cinema militar sem parecer paródia. A escalação de Biehn também conversa com a memória do público de ficção científica, mas a produção não depende dessa camada para funcionar. Benjamin Wallfisch chegou para compor uma trilha capaz de atravessar épocas. O desafio não era escrever 3 álbuns separados, e sim criar identidades que pudessem se unir no final. A música precisava respeitar a energia de Predador sem apenas repetir o tema de Alan Silvestre. Há referências de clima e pulsação, mas o filme busca voz própria, mais pesada e eletrônica em vários momentos. A etapa final também envolveu decisões sobre o epílogo. A versão lançada em junho de 2025 revelava Naru entre os prisioneiros. Em julho, um corte ampliado acrescentou Dutch e Mike Harrigan. A inclusão posterior sugere que a equipe tratava a cena como ponte para possibilidades futuras e talvez dependesse de aprovações ligadas às imagens dos atores. Independentemente do motivo industrial exato, o efeito narrativo foi enorme. A coleção do Rei Grendel passou a representar várias gerações da franquia. O mais curioso é que o filme virou, ao mesmo tempo, produto e prova de conceito. Para a franquia, provou que histórias animadas adultas podiam ocupar posição importante. Para The Third Floor, marcou a expansão para um longa totalmente animado. Para Trachtenberg, demonstrou que seu projeto de renovação não dependia de repetir o Predador, a caçada. Ele podia mudar formato, protagonista e escala. Essa jornada explica por que Assassino de Assassinos parece tão cheio de ideias. Ele foi construído por gente tentando inaugurar caminhos. Nem todo acabamento é perfeito e algumas transições são rápidas, mas existe energia de descoberta. O filme não nasceu para preencher calendário. Nasceu do encontro entre uma vontade narrativa, ver predadores caçando através da história e uma infraestrutura técnica que finalmente permitia realizar essa vontade sem reduzir sua ambição. O primeiro impacto técnico do filme vem da textura. Predador Assassino de Assassinos não busca a aparência lisa de uma animação que tenta imitar realidade perfeita. As superfícies parecem pintadas, arranhadas e marcadas. A neve tem blocos de luz e sombra. A pele dos personagens mostra planos duros. Madeira, metal e tecido recebem detalhes suficientes para transmitir peso, mas continuam dentro de uma linguagem estilizada. Essa escolha ajuda a unir cenários que poderiam parecer pertencentes a produções diferentes. A animação de personagens alterna fluidez e poses mais travadas. Em momentos de diálogo, alguns movimentos podem parecer econômicos. Nas cenas de ação, porém, a equipe usa essa rigidez como preparação para explosões rápidas. Um personagem segura a posição, o corpo acumula tensão e então o golpe acontece com deslocamento brusco. O efeito lembra a ilustração ganhando vida. Para algumas pessoas, isso pode causar estranhamento, principalmente se espera um movimento contínuo no padrão de grandes estúdios. Para outras, a sensação reforça violência e impacto. A cinematografia virtual é um dos pontos fortes. O filme usa enquadramentos largos para estabelecer geografia antes de aproximar a câmera. Na neve, isso mostra a distância entre grupos e a vulnerabilidade de figuras pequenas num espaço aberto. No Japão, os enquadramentos exploram linhas de telhado, portas, corredores e jardins, criando esconderijos visuais. No céu, a câmera precisa se libertar da gravidade sem perder orientação. Ela acompanha mergulhos, curvas e perseguições, mas volta constantemente a referências como horizonte, nuvens e formação. A paleta muda de acordo com cada período. O segmento Viking trabalha brancos sujos, azuis frios, marrons e vermelhos que surgem com violência quase gráfica. O japonês usa contraste entre interiores quentes, noites azuladas, sombras profundas e detalhes vermelhos ligados a poder e sangue. A Segunda Guerra Mundial possui tons de areia, metal, fumaça e céu aberto. Na arena alienígena, verdes, amarelos, pretos e brilhos tecnológicos dominam. Apesar dessas diferenças, a saturação controlada e o acabamento pictórico mantêm unidade. O design dos predadores merece atenção. Em vez de oferecer apenas máscaras novas, a produção relaciona aparência e estilo de caça. O Guerreiro da Neve transmite massa e resistência. O caçador japonês parece mais adequado à agilidade, ao silêncio e ao confronto com lâminas. O piloto possui nave e equipamento pensados para combate aéreo.
O Rei Grendel é monumental, ornamentado e quase régio, como se o corpo também funcionasse como propaganda de autoridade. A diversidade sugere clãs, funções e preferências individuais. As armas alienígenas preservam elementos clássicos sem virar repetição automática. Camuflagem e visão especial continuam presentes, porém interagem de maneira diferente com cada ambiente. Na neve, marcas e partículas denunciam movimento. No castelo, reflexos e silhuetas criam pistas. No céu, invisibilidade deixa de ser o centro. Velocidade e tecnologia de nave assumem o papel de vantagem impossível. Na arena, o arsenal se mistura a ferramentas de contenção, transporte e espetáculo. O som ajuda a vender peso. Escudos vibram, lâminas raspam, motores falham e estruturas rangem. Os golpes não têm todos o mesmo efeito genérico. Uma espada contra a armadura soa diferente de machado contra madeira. O vento da neve cria isolamento. O silêncio japonês faz pequenos ruídos parecerem ameaças. Na parte aérea, o motor ocupa espaço emocional. Quando muda de ritmo, o espectador entende que Torres percebeu algo antes mesmo de explicar. Os sons dos Yaodia funcionam como assinatura, mas a equipe evita usá-los o tempo inteiro. O clique característico aparece como aviso, provocação ou presença. A respiração filtrada lembra que existe um corpo por trás da máscara. Em momentos de invisibilidade, o áudio orienta sem entregar posição exata. Isso cria uma brincadeira justa. A ameaça não surge completamente do nada, mas as pistas raramente são suficientes para impedir o ataque. A trilha de Benjamin Wallfisch precisa enfrentar um problema delicado. A música de Predador possui identidade histórica forte, ligada ao trabalho de Alan Silvestre. Copiar aquele material faria o filme parecer dependente de nostalgia. Ignorar completamente poderia quebrar a ligação. Wallfisch escolhe um caminho de ecos, pulsação e energia militar, combinados a sons mais modernos e pesados. O resultado é mais agressivo do que melódico em várias passagens. No capítulo Viking, a trilha sustenta marcha e fatalidade. Percussões e graves acompanham a sensação de corpos avançando contra o frio. No japonês, há mais espaço entre ataques, e a música trabalha a tensão em vez de preencher cada movimento. Na Segunda Guerra, ritmo e aceleração acompanham o funcionamento das máquinas. Quando os protagonistas chegam à arena, os materiais musicais se misturam, porque as identidades individuais agora precisam operar dentro de um conflito comum. A edição mantém velocidade alta sem cortar todas as pausas. Esse equilíbrio é difícil num longa com 4 movimentos e menos de 90 minutos. As transições entre capítulos são diretas. Dentro das histórias, a montagem usa repetição visual para ensinar regras. Um equipamento aparece, funciona uma vez e depois é usado de forma inesperada. Uma característica do terreno é mostrada antes de se tornar solução. O público acompanha a descoberta junto com o protagonista. A violência depende muito da edição. O filme mostra impacto suficiente para merecer a classificação adulta, mas não transforma cada morte em câmera lenta. Inimigos secundários caem rapidamente, preservando o ritmo. Mortes centrais recebem duração maior e mudança de som. Essa diferença orienta emoção. O sangue pode ser espetáculo, porém o luto pede outra cadência. O design de produção organiza 4 mundos. A aldeia viking precisa parecer vivida e defensável. O castelo japonês precisa funcionar como símbolo de poder e labirinto de infiltração. A base militar e os aviões precisam comunicar engenharia reconhecível. O planeta Yautja precisa parecer avançado sem se tornar uma coleção aleatória de luzes. A arena é especialmente boa porque mistura brutalidade antiga com tecnologia espacial. Ela lembra que uma civilização pode dominar viagens interestelares e ainda escolher entretenimento baseado em combate de gladiadores. Figurinos e silhuetas ajudam a leitura rápida. Ursa é identificável pelo escudo, pela postura e pela massa de roupas. Kenji possui linhas leves e ocultas, enquanto Kiyoshi carrega estrutura mais formal. Torres é menor, rápido e cercado por elementos mecânicos. O Rei Grendel ocupa espaço suficiente para parecer ameaça antes mesmo de atacar. Em animação de ação, silhueta clara é essencial, porque cenas complexas podem virar ruído se todos tiverem formas semelhantes. Os efeitos de luz merecem destaque na camuflagem. O predador invisível não desaparece totalmente, ele distorce o cenário. Num filme com textura pintada, essa distorção precisa pertencer ao estilo. O efeito não pode parecer uma camada digital colada por cima. Na maior parte do tempo, funciona porque responde à iluminação, partículas e movimento. A invisibilidade ganha materialidade. Tecnicamente,
Assassino de Assassinos impressiona menos por buscar perfeição e mais por usar limitações como estilo. A animação não tenta convencer que foi filmada com atores reais. Ela aceita exagero, simplifica detalhes quando a velocidade aumenta e privilegia a composição. Isso abre espaço para imagens impossíveis. Um escudo deslizando por um cabo alienígena, uma luta entre irmãos sob arquitetura monumental, um Wildcat perseguido por tecnologia extraterrestre e campeões de séculos diferentes correndo juntos por uma nave. O acabamento pode dividir opiniões, mas a direção técnica quase sempre preserva o elemento mais importante: compreensão. A gente sabe quem atacou, onde o golpe chegou, por que uma estratégia falhou e qual objeto pode virar vantagem. Num gênero cheio de ação digital confusa, essa clareza já é uma conquista enorme. Uma das curiosidades mais legais de Predador, Assassino de Assassinos, é a participação de Luiz Ozawa como voz de Kenji e Kiyoshi. O ator já fazia parte da história da franquia. Ele interpretou Hanzo em Predadores de 2010, o integrante da equipe que enfrenta um Yautja com uma espada num campo. A escalação cria uma ligação discreta entre duas das imagens mais queridas pelos fãs, o duelo de samurai daquele filme e o capítulo japonês desta animação. Não é o mesmo personagem, mas existe uma espécie de eco artístico. Michael Biehn também carrega memória de gênero. Sua voz como Vandy lembra imediatamente a tradição de ficção científica militar associada a obras como O Exterminador do Futuro e Aliens. O filme poderia usar essa presença apenas como piscadinha, porém oferece ao personagem uma função emocional real. Vandy é o veterano que precisa confiar no jovem imprevisível. Quando se sacrifica, a escolha possui peso mesmo para quem não reconhece o ator. O nome Rei Grendel nasce da interpretação de Ursa. Grendel é o monstro ligado ao poema épico Beowulf. Então uma guerreira do norte europeu usar essa referência para nomear o senhor da guerra Yautja faz sentido dentro do universo dela. É um detalhe simples que resolve um problema de ficção científica. Personagens históricos não teriam vocabulário para classificar alienígenas. Em vez de exigir uma explicação impossível, o filme deixa cada pessoa traduzir o desconhecido para seu próprio imaginário. Os títulos dos segmentos, o escudo, a espada e a bala resumem arma, personalidade e período. O escudo de Ursa protege e ataca. A espada representa a herança que divide Kenji e Kiyoshi. A bala aponta para a velocidade de Torres, para o mundo industrial da guerra e para a ideia de que ele próprio é lançado contra o perigo. Quando os três objetos simbólicos se encontram, o filme reúne formas diferentes de tecnologia humana: defesa ancestral, lâmina disciplinada e máquina moderna. Outro detalhe interessante é a individualidade dos predadores. A produção quis evitar a sensação de que todos os membros de uma espécie alienígena seriam cópias do mesmo modelo. Essa variedade aparece em corpos, máscaras, armamentos e modos de caça. O filme sugere que a cultura Yautja é grande demais para caber numa única regra. Alguns caçadores preferem duelo, outros usam veículos. O rei Grendel transforma a caça em domínio político. A história viking se passa em 840, data escolhida para inserir Ursa num período reconhecível de expansão e conflito nórdico, sem depender de uma figura histórica específica. O capítulo japonês começa em 1609 e salta anos dentro da vida dos irmãos, usando o início do período Edo como pano de fundo estilizado. A parte de Torres ocorre em 1942, quando a Segunda Guerra ainda oferecia cenário de incerteza, campanhas no norte da África e evolução rápida da aviação. O filme não tenta recontar batalhas reais em detalhe, usa as épocas como mundos dramáticos. A escolha do Grumman F-4F Wildcat ajuda a dar personalidade ao segmento aéreo. O avião não é apresentado como máquina perfeita. Sua resistência, suas limitações e a necessidade de pilotagem inteligente combinam com Torres. O protagonista não recebe uma arma secreta superior. Ele trabalha com equipamento danificado e encontra valor onde os outros enxergariam sucata. A criatura que engole Torres na arena parece, por alguns segundos, uma forma de retirar o personagem menos preparado para combate corpo a corpo. A surpresa é que esse ambiente dá a ele uma vantagem inesperada. Estar dentro de um organismo gigantesco vira problema de fuga e improvisação. A cena resume o personagem. Torres quase nunca vence o adversário no terreno esperado. Ele muda a natureza da pergunta. O uso do escudo no cabo do arpão repete visualmente o primeiro capítulo. Ursa transforma um objeto defensivo em veículo ofensivo e depois em instrumento de sacrifício. A repetição não é preguiça, é fechamento. No começo,
O escudo ajuda a manter sua própria vida. No final, ajuda a libertar outras pessoas. A arma permanece igual, mas a intenção mudou. Kenji perder o braço também pode ser lido como ruptura com a identidade construída pela espada. Ele sobrevive, mas terá de redefinir a habilidade fora da imagem tradicional do espadachim. Caso a história continue, essa limitação oferece um arco mais interessante do que simplesmente tornar o personagem ainda mais forte. Ele escapou da arena carregando a reconciliação com o irmão e a perda física do instrumento que marcou essa relação. O epílogo passou por uma ampliação importante. Na estreia, a revelação de Naru já conectava o longa ao filme de 2022. Depois, a inclusão de Dutch e Mike Harrigan reuniu protagonistas de 1987, 1990 e 2022 num mesmo sistema de cativeiro. Não são aparições faladas nem encontros completos. São imagens rápidas, mas a implicação é gigantesca. Os predadores podem ter recuperado sobreviventes muito depois de suas vitórias na Terra. Isso levanta perguntas deliciosas. Dutch foi capturado logo após o primeiro filme ou anos depois? Harrigan continuou sendo observado desde que recebeu a pistola antiga? Naru foi levada perto de 1719 ou viveu parte da vida antes do sequestro? O longa não responde. A ausência de resposta é melhor, porque abre histórias diferentes sem obrigar uma única cronologia. A pistola de O Predador 2 já conectava Harrigan a uma caçada antiga e depois ganhou novo contexto em O Predador. A caçada. Agora, a presença dos dois sobreviventes dentro da coleção cria outro tipo de ligação. A franquia está transformando objetos e pessoas em pontos de passagem entre épocas. Em vez de explicar tudo por árvore genealógica ou organização secreta, usa o ritual e áudio como linha histórica. Há também uma curiosidade de produção simbólica. The Third Floor era mais conhecida por ajudar outros filmes a visualizar cenas antes da versão final. Assassino de Assassinos se tornou seu primeiro grande passo como estúdio responsável por uma animação completa. É como se a ferramenta de planejamento tivesse virado a própria obra. Isso combina com um filme cuja ação depende tanto de planejamento espacial. A referência a Arcane aparece com frequência nas conversas sobre o visual, mas o projeto foi construído num fluxo técnico diferente. Arcane serviu como exemplo de ambição estética e de como o público adulto pode aceitar animação serializada com textura artística. Akira ofereceu outra memória, a sensação de assistir a imagens que seriam difíceis de imaginar em live action. A mistura dessas inspirações com a brutalidade de Predador produz algo familiar sem ser derivativo. Talvez a maior curiosidade seja a facilidade com que o conceito gera novas histórias. Um gladiador romano, uma arqueira mongol, um guerreiro zulu, um pistoleiro do Velho Oeste, uma combatente da resistência ou um astronauta poderiam enfrentar variações do mesmo ritual. O filme parece saber disso e evita gastar todas as possibilidades. Entrega 3 exemplos. Abre a arena e deixa a imaginação do público continuar a caça. A recepção de Predador. Assassino de Assassinos foi majoritariamente positiva, especialmente entre críticos e espectadores que aceitaram a proposta como ação animada adulta. No Metacritic, o filme ficou com 78 pontos a partir de 18 críticas, classificação considerada geralmente favorável. O número combina com a impressão dominante. Não era uma obra vista como perfeita, mas quase todo mundo reconhecia energia, inventividade e respeito pelo mecanismo central da franquia. Uma parte dos elogios se concentrou na economia narrativa. O longa não possui muita gordura. Em poucos minutos apresenta época, conflito familiar, habilidade do protagonista e ameaça alienígena. Essa velocidade agradou quem estava cansado de franquias que transformam ideias simples em 2 horas e meia de preparação. O filme sabe que o público veio assistir a guerreiros históricos enfrentando predadores e entrega isso sem fingir que o conceito precisa de justificativa filosófica extensa. A ação também recebeu destaque. As lutas são legíveis, violentas e diferentes entre si. O segmento aéreo apareceu com frequência como surpresa positiva porque não parecia apenas uma variação de combate terrestre. A arena, por sua vez, agradou fãs interessados em ver mais da sociedade Yautja, mesmo que o longa ofereça apenas um recorte. A sensação de escala cresce até o final e transforma a antologia em algo mais conectado do que o marketing inicial sugeria. Os personagens foram outro ponto favorável. Ursa possui presença imediata. Kenji e Kiyoshi dão ao capítulo japonês uma base trágica. Torres injeta humor, movimento e inteligência mecânica.
Como o filme é curto, ninguém recebe desenvolvimento comparável ao de um drama longo, mas as motivações são claras. O público entende rapidamente o que cada pessoa perdeu e por que vale torcer por ela. O visual dividiu mais opiniões. Muita gente gostou da textura inspirada em pintura e da liberdade das composições. Outros espectadores sentiram rigidez nos movimentos ou aparência próxima demais de cenas de videogame. Essa crítica não é absurda. Existem momentos em que a animação facial e as transições corporais parecem menos refinadas do que o design e a cinematografia. A questão é quanto isso interfere na experiência. Para alguns, vira característica estilística. Para outros, impede conexão emocional completa. A estrutura antológica também gerou reações diferentes. Quem prefere variedade viu 3 filmes possíveis comprimidos numa aventura. Quem queria aprofundamento sentiu que cada capítulo terminava quando começava a ficar mais interessante. Essa é uma tensão real. O formato produz ritmo e diversidade, mas sacrifica detalhes. Ursa poderia sustentar um longa próprio. A relação de Kenji e Kiyoshi permitiria muito mais nuance. Torres e Vandy poderiam ter uma campanha inteira antes da chegada alienígena. O final foi talvez o elemento mais discutido. Fãs empolgados enxergaram a coleção de sobreviventes como uma das maiores promessas já feitas pela franquia. Outros viram uma preparação evidente para a continuação, capaz de interromper a sensação de encerramento. A ampliação posterior com Dutch e Harrigan aumentou os dois efeitos. Para quem gosta de conexões, foi um presente. Para quem teme dependência de nostalgia, surgiu o risco de transformar futuros projetos numa reunião de personagens clássicos. É importante notar que o filme não teve bilheteria tradicional, porque estreou diretamente em streaming. Isso impede comparações simples com os longas lançados no cinema. Métricas de plataformas são parciais e muitas vezes divulgadas por empresas externas. Ainda assim, a presença do título nos rankings de interesse e a continuidade das conversas indicaram que ele encontrou público. Mais importante do que um número isolado foi a mudança de percepção. Uma animação de Predador deixou de parecer produto secundário. O impacto dentro da franquia é claro. O sucesso de O Predador, a caçada já tinha demonstrado que voltar ao passado funcionava. Assassino de Assassinos mostrou que não era necessário escolher apenas uma época e nem permanecer em live action. O conceito pode sustentar antologias, episódios, longas animados e histórias centradas em diferentes clãs e Aodia. A criatura recuperou algo que perdera em certos capítulos: capacidade de surpreender. O filme também chegou num momento em que a animação adulta de ação ganhava mais atenção. Produções seriadas e antologias provaram que público de streaming aceita violência, temas maduros e estilos visuais experimentais fora do padrão de comédia. Assassino de Assassinos se beneficia desse ambiente e, ao mesmo tempo, oferece uma marca popular capaz de atrair gente que talvez não procurasse animação por conta própria. Entre fãs antigos, o respeito ao código da caça contou muito. O longa não transforma os predadores em monstros aleatórios. Eles escolhem adversários, observam capacidade e demonstram preferências. Ao mesmo tempo, o Rei Grendel mostra que esse código não precisa ser moralmente admirável. Ritual pode virar justificativa para crueldade, espetáculo e poder. Essa expansão evita romantizar totalmente a espécie. Para espectadores novos, o filme funciona sem exigir maratona. Conhecer Naru, Dutch e Harrigan melhora o epílogo, porém as 3 histórias principais são compreensíveis sozinhas. A ameaça possui regras visuais claras. Os protagonistas têm objetivos simples. A arena revela o suficiente para fechar a aventura e abrir outra. Essa acessibilidade é uma das razões para a boa resposta. No Brasil, o título oficial e a disponibilidade no Disney facilitaram a entrada do filme no mesmo catálogo dos capítulos anteriores. A classificação 18 anos deixou claro que não era animação infantil associada à marca Disney. A divulgação destacou violência, guerreiros históricos e a ideia do predador dos predadores, alinhando expectativa e entrega. Talvez o impacto mais duradouro seja criativo. Depois desse filme, qualquer proposta histórica parece possível. A pergunta deixa de ser: será que Predador funciona fora do presente e passa a ser qual época oferece o próximo confronto interessante? Essa mudança é enorme para uma franquia de quase 4 décadas. Em vez de depender somente do retorno de atores ou da repetição de cenários, ela ganha uma estrutura praticamente inesgotável. A boa recepção não elimina problemas.
O ritmo pode parecer apressado, a animação não é uniforme e o final cobra investimento numa continuação que talvez demore. Só que os defeitos surgem dentro de uma obra que tenta muita coisa. Assassino de Assassinos prefere correr o risco de parecer um conjunto de grandes ideias comprimidas a entregar outra caçada segura e previsível. Para uma série que já conheceu períodos de desgaste, essa ousadia vale bastante. Predador. Assassino de Assassinos termina deixando a sensação de que a franquia encontrou uma porta que sempre esteve ali, mas ninguém tinha aberto completamente. O Predador nunca precisou pertencer apenas ao presente, à selva ou a histórias militares. A criatura funciona em qualquer época porque sua essência não depende de tecnologia humana, política terrestre ou contextos específico. Ela depende de uma pergunta simples: o que acontece quando uma pessoa extremamente habilidosa descobre que também pode ser tratada como presa? Essa pergunta atravessa Ursa, Kenji e Torres de maneiras diferentes. Ursa é líder, mãe e guerreira. Kenji é assassino, exilado e irmão. Torres é piloto, mecânico e improvisador. Nenhum deles representa um herói universal capaz de resolver qualquer problema. Cada um domina um tipo de sobrevivência. O filme respeita isso até o fim. Ursa não começa a entender motores. Torres não vira espadachim. Kenji não passa a usar tecnologia alienígena como se tivesse crescido com ela. Eles aprendem apenas o suficiente para confiar uns nos outros. Essa confiança é o verdadeiro oposto da cultura apresentada pelo Rei Grendel. A arena transforma talento em competição. Cada prisioneiro recebe valor de acordo com sua capacidade de matar o outro. É uma lógica sedutora porque parece celebrar mérito. O mais forte sobrevive, o mais rápido vence, o mais habilidoso merece continuar. Só que o filme mostra o vazio dessa ideia. Os três protagonistas já passaram por conflitos em que provar força não evitou perda. Ursa matou Zoran e perdeu Anders. Kenji derrotou o irmão e quase perdeu qualquer chance de reconciliação. Torres superou o piloto alienígena depois de assistir à morte de Vandy. Quando chegam à arena, portanto, eles não possuem motivo real para continuar alimentando a mesma lógica. Ser o último vivo não apagaria nada. A escolha revolucionária não é vencer o torneio, é se recusar a participar da forma prevista. Talvez o maior insulto possível aos predadores não seja derrotá-los fisicamente, mas negar a ideia de que todos os guerreiros pensam como eles. Ursa entende isso de maneira mais profunda no momento de seu sacrifício. Durante toda a vida, ela carregou a morte do pai como dívida. Essa dívida levou sua família a outra guerra e colocou Anders no caminho do predador. Quando manda Kenji e Torres não voltarem para vingá-la, quebra a corrente. Pela primeira vez, o legado que transmite não é uma obrigação de sangue, é liberdade. Isso torna sua captura ainda mais interessante. Ursa permanece viva, preservada pelos Yaldia, e existe a possibilidade de reencontrar os companheiros. Caso isso aconteça, ela não será apenas uma guerreira resgatada. Será alguém que já compreendeu a fraqueza central do sistema inimigo. Os predadores acreditam que todo ser digno quer provar superioridade. Ursa descobriu que proteger pode exigir abrir mão da própria vitória. Kenji parte mutilado. A perda do braço é brutal, porém simbolicamente precisa. Ele passou a vida definido pela espada. Primeiro na disputa imposta pelo pai, depois na formação como shinobi e finalmente na batalha ao lado de Kiyoshi. Ao sobreviver sem o membro que sustentava essa identidade, é obrigado a descobrir quem é quando não pode repetir o mesmo estilo. Isso cria uma oportunidade enorme para o futuro. Talvez Kenji aprenda a lutar de outra forma. Talvez use tecnologia Yaudi adaptada por Torres. Talvez se torne estrategista em vez de duelista. O ponto não é dar a ele uma prótese mais poderosa e fingir que nada mudou. O caminho mais interessante seria fazer da limitação parte de uma nova identidade. Kiyoshi morreu quando os irmãos finalmente deixaram de competir. Kenji pode honrar essa reconciliação sem transformar o irmão em mais um motivo para a vingança. Torres é quem carrega o movimento da história adiante. Ele sabe operar a nave, mesmo sem compreender tudo. É curioso o bastante para estudar o desconhecido e responsável o bastante para tentar antes de ter certeza. Só que agora essa ousadia está acompanhada de experiência. Ele perdeu Vandy, enfrentou a arena e viu Ursa escolher ficar. O rapaz da oficina continua vivo, mas já não é o mesmo sujeito que queria provar seu talento a qualquer custo. A dupla formada por Torres e Kenji possui potencial justamente porque os dois não compartilham idioma, período ou formação. Um vem de 1942, o outro do Japão do século XVII.
Torres pensa por meio de peças, energia e movimento mecânico. Kenji lê silêncio, postura e ameaça. Numa nave roubada, perseguidos por uma frota Yautja, eles representam uma mistura que nenhuma estratégia predadora conseguiria prever facilmente. A frota convocada pelo Rei Grendel também amplia a escala. Até então, a maioria das histórias da franquia apresentava uma caçada relativamente isolada. Mesmo quando vários predadores apareciam, o conflito permanecia limitado a um planeta, grupo ou território. Aqui, uma fuga provoca mobilização organizada. Isso sugere que o poder do Rei Grendel vai além de habilidade individual. Ele possui autoridade, recursos e talvez reputação a defender. A fuga dos humanos não é apenas perda de prisioneiros, é humilhação pública. A arena foi construída para demonstrar domínio. Os espectadores Yautja assistiram às presas recusarem as regras, matarem criaturas, roubarem veículos e escaparem numa nave. Num sistema baseado em prestígio, esse fracasso pode ser mais perigoso do que a morte de qualquer caçador. A revelação dos sobreviventes clássicos leva a ideia ainda mais longe. Naru derrotou um predador em 1719 usando observação, terreno e compreensão da tecnologia adversária. Mike Harrigan venceu em ambiente urbano e recebeu reconhecimento de outros Yautja. Dutch sobreviveu à caçada original ao abandonar armas modernas, cobrir o corpo de lama e transformar a floresta numa armadilha. Todos chegaram à mesma resposta por caminhos diferentes. A força alienígena pode ser superada quando alguém entende como ela enxerga o mundo. Colocar esses personagens em suspensão cria uma espécie de arquivo vivo das falhas dos predadores. Cada prisioneiro é prova de que a superioridade Yautja não é absoluta. Talvez por isso eles sejam mantidos vivos. Podem servir como troféus, material de treinamento ou adversários para cerimônias futuras. Também podem representar algo mais político, evidências perigosas que determinados líderes preferem controlar. Um encontro entre esses sobreviventes teria enorme potencial, mas também carregaria risco. A franquia não pode depender apenas de reconhecer rostos. Dutch, Harrigan e Naru importam porque suas histórias possuíam identidade própria. Reuni-los apenas para poses, frases famosas e referências reduziria o valor da conexão. O melhor caminho seria manter o princípio de assassino de assassinos. Cada personagem precisa contribuir com uma habilidade e uma visão de mundo que ninguém mais possui. Naru conhece rastreamento, plantas, armadilhas e comportamento de caça. Harrigan é policial, acostumado a território urbano, pressão e decisões caóticas. Dutch possui experiência militar e conhecimento direto de como desmontar a vantagem de um predador. Ursa entende liderança de combate. Kenji domina a infiltração. Torres opera máquinas. Juntos, eles não formariam apenas um grupo poderoso, formariam uma biblioteca de derrotas Yautja. Essa possibilidade transforma o epílogo numa das ideias mais ambiciosas da série. Os predadores passaram décadas cinematográficas colecionando crânios. Agora, sem perceber, podem ter colecionado as pessoas mais capazes de destruí-los. É quase uma ironia mitológica. O orgulho que os levou a preservar grandes oponentes pode criar a primeira resistência organizada contra sua cultura de caça. Mesmo sem continuação, o filme já deixa legado importante. Ele demonstra que a animação não precisa ocupar uma posição inferior dentro de uma franquia live-action. Não é derivado infantil, resumo barato nem intervalo entre projetos considerados principais. Assassino de Assassinos expande a mitologia, introduz personagens relevantes e altera a interpretação de filmes anteriores. A forma animada é justamente o que permite realizar essa escala. Também prova que o formato de antologia funciona. A franquia poderia produzir novos capítulos em épocas diferentes sem repetir Ursa, Kenji ou Torres. Poderia acompanhar caçadores Yautja em territórios completamente novos. Poderia mostrar vitórias humanas, derrotas inevitáveis ou encontros em que o predador não é a maior ameaça. A estrutura comporta terror, guerra, faroeste, aventura marítima, ficção científica e até mistério. Imagine um predador enfrentando gladiadores numa arena romana sem perceber que está entrando numa estrutura política tão cruel quanto a sua. Pense numa caçada durante o auge do Império Mongol, com arqueiros atacando em movimento por uma paisagem aberta. Um pistoleiro do Velho Oeste poderia acreditar estar perseguindo um criminoso invisível. Uma expedição polar talvez encontrasse uma nave enterrada no gelo. Uma missão espacial humana poderia chegar a um planeta usado há séculos como reserva de caça. O perigo seria transformar o conceito numa fórmula industrial.
Trocar época e arma não basta. Cada história precisa de conflito humano que existiria mesmo sem o predador. Esse é o motivo pelo qual os capítulos deste filme funcionam. Ursa já perseguia Zoran. Kenji já voltava para Kyoshi. Torres já precisava provar responsabilidade. A criatura entra e força esses problemas a chegar ao limite. Sem essa base, teríamos apenas luta temática. Predador contra pirata, predador contra cavaleiro, predador contra qualquer figura que fique bonita num cartaz. A novidade visual duraria alguns minutos. O que sustenta o interesse é ver como o encontro muda uma pessoa e revela algo sobre o mundo em que ela vive. Outro legado está na representação dos próprios Yaldia. Eles deixam de parecer uma espécie com personalidade única. Existem caçadores com preferências, hierarquias e graus diferentes de respeito pelo ritual. O rei Grendel usa o código como justificativa para a dominação. Outros predadores demonstram curiosidade, honra ou crueldade particular. Essa variedade cria espaço para histórias centradas neles sem tornar todos heróis ou vilões idênticos. A franquia sempre flertou com a ideia de que os predadores seguem regras. Eles evitam determinados alvos, reconhecem capacidade e oferecem troféus. Só que regra não significa bondade. Um sistema pode ser coerente e ainda ser monstruoso. A arena deixa isso claro. O rei Grendel não é menos cruel porque organiza a violência. Na verdade, sua crueldade aumenta quando transforma a morte em cerimônia legitimada. Assassino de Assassinos também recupera algo fundamental do filme de 1987, humildade diante do desconhecido. Dutch começa cercado por homens que acreditam dominar qualquer situação. O predador remove essa certeza. Ursa, Kenji e Torres passam por processo parecido. Todos entram como pessoas extraordinariamente competentes dentro de seus universos. A criatura obriga cada um a admitir que a habilidade não é controle absoluto. Essa humildade não diminui os personagens, torna as vitórias mais convincentes. Eles não ganham porque o roteiro decide que humanos são especiais. Ganham porque observam, erram, perdem e adaptam. Mesmo assim, pagam um preço. Anders, Kyoshi e Vandi não voltam. Ursa não escapa. Kenji perde um braço. Torres deixa o próprio tempo. Sobreviver ao predador nunca significa sair intacto. É por isso que o filme merece ser lembrado como mais do que uma experiência estilosa. Ele entende a fantasia central da franquia, mas também entende seu custo. Existe prazer em ver pessoas enfrentando um monstro superior. Existe tensão em descobrir como vão vencer, só que cada vitória revela a violência necessária para permanecer vivo. No aspecto emocional, Ursa acaba sendo o centro de tudo. Sua trajetória começa com uma morte antiga que exige pagamento e termina com a recusa de criar outra dívida. Entre esses pontos, ela perde o filho, derrota um caçador, enfrenta campeões de outras épocas e escolhe dar aos companheiros a chance de escapar. A maior guerreira do filme não é definida pelo número de inimigos mortos. É definida pelo instante em que decide que ninguém precisa matar em seu nome. Kenji leva essa lição consigo. Torres também. Talvez seja justamente essa ideia que permita aos dois sobreviver à perseguição. Não transformar toda perda em obrigação de atacar, mas escolher cuidadosamente quando lutar, por quem lutar e qual futuro vale preservar. Predador. Assassino de Assassinos não substitui o clássico de 1987 e nem tenta fazer isso. Também não repete o Predador. A Caçada. Ele ocupa outro espaço. É uma expansão rápida, brutal e imaginativa que olha para décadas de mitologia e percebe que ainda há território livre. O filme respeita o passado sem ficar ajoelhado diante dele. Sua recomendação depende pouco de familiaridade com a franquia. Quem gosta de animação adulta, combate histórico e histórias de sobrevivência encontra bastante coisa aqui. Fãs antigos recebem conexões, variações de design e novas perguntas. Quem busca personagens extremamente aprofundados talvez sinta a velocidade. Quem rejeita a animação estilizada pode estranhar o movimento. Ainda assim, a experiência possui identidade e não parece produzida apenas para manter uma marca visível. Quando os créditos chegam, fica uma vontade imediata de saber para onde Torres e Kenji vão, o que aconteceu com Ursa e por que tantos sobreviventes foram preservados. Mas existe outra sensação talvez mais valiosa. Agora é possível imaginar o predador em qualquer ponto da história sem que isso pareça absurdo. Uma criatura dessas pode ter observado a humanidade durante séculos. Pode ter confundido lendas, provocado desaparecimentos e transformado grandes guerreiros em histórias incompletas. Talvez muitas figuras lembradas como invencíveis tenham encontrado algo ainda mais perigoso.
Talvez algumas tenham vencido e sido levadas antes de contar o que viram. E, em algum lugar distante, dentro de câmaras que atravessam o tempo, essas pessoas ainda podem estar esperando, não como troféus, como um exército,